Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 3. Todos acharam Filipenses capítulo 3? Nós vamos ler só o versículo 1. Mas antes eu quero chamar a atenção de vocês. No capítulo 2, no finalzinho, Paulo julgou ser necessário enviar Epafrodito para os filipenses. Porém, todavia, com efeito, adoeceu mortalmente. Está aí no 2:27. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo terminou o capítulo 2 falando isso. E ele vai iniciar o capítulo 3 com acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então tem uma grande tristeza e ele vai partir para uma exortação pesada. Aí ele tira um versículo no começo do capítulo 3 para falar sobre alegria. Eu acho que ele entendeu que estava pesada a carta. Era um momento complicado para ele. Ele estava ali numa prisão domiciliar, né? E ele queria que os irmãos entendessem que ali ia passar por um processo que traria tristeza ao coração, mas ele queria que eles soubessem que eles precisavam se alegrar. Parece um pouco com a sua vida? A sua vida tem situações que te deixam muito triste? Tá tudo bem, meus irmãos. A vida é assim mesmo. Mas Paulo vai nos ensinar aqui o que é, como que um cristão deve reagir a tudo isso. Vamos ler o capítulo 3 e vamos ler apenas o versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escreva as mesmas coisas. Amém? Deixa eu começar com uma pergunta bem simples. O que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra alegria? Talvez você pense num momento legal. Talvez você pense numa festa em família. Talvez você pense em uma viagem que você fez e você sinta aquele prazer, aquela alegria só de lembrar daquilo que você viveu. Talvez você lembre do momento que você foi nomeado num concurso. Talvez você lembre daquele dia que seu filho nasceu. Que alegria! Só que, meus irmãos, vendo todos esses cenários que alegram o coração de vocês, alegram a mente de vocês, tem uma característica em todas essas alegrias. Essas alegrias passam. Isso parece que o ser humano tem que ficar constantemente correndo atrás de uma alegria, de algo que traga aquela sensação de que eu estou vivendo e está valendo a pena. Só que, infelizmente, o mundo vai pregando para a gente uma ideia de que a alegria é a ausência de problema, é a ausência de tristeza, é estar com a conta bancária bem abastada, é só isso, só assim para estar alegre. Mas mesmo com a conta bem abastada, a alegria passa. E isso vai mostrando para o ser humano que ele não está no controle. Será que toda essa alegria que eu citei agora, será que isso é mesmo alegria? Ou será que é só um alívio momentâneo na sua vida? Se depender das circunstâncias, certamente nós estaremos mais infelizes, menos alegres do que alegres. E a alegria verdadeira, a que sustenta, a que consola, a que realmente permanece, ela não vem de fora para dentro. Ela não vem da sua promoção. Ela não vem da sua situação tranquila, aparentemente boa. Ela vem, gente, é de dentro para fora. Ela vem de Cristo. Porque se nós dependermos das circunstâncias externas,
a tristeza vai imperar, mas não que a tristeza seja 100% ruim, porque Deus trabalha a gente em meio às tristezas, mas nós temos que entender que temos que ter uma alegria, e que a Bíblia oferece essa alegria para nós. É uma alegria que não acaba, é uma alegria onde Cristo ofereceu para a mulher samaritana uma fonte que não para de jorrar águas vivas. Que alegria é você ter um local que você pode tirar água limpa todos os dias, todas as horas. Um local que você pode colocar o joelho no chão e acessar o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o propósito verdadeiro para o seu coração. Paulo, em Filipenses também, que a gente conhece como a carta da alegria, né? Em Filipenses 4:4 ele diz: alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, ele vai o tempo todo mostrar para os filipenses que eles devem se alegrar, não dependendo das circunstâncias, mas se alegrar aonde? Filipenses capítulo 3, verso 1, alegrai-vos no Senhor. E ele disse no Senhor, ou seja, a alegria cristã ela é ancorada em Deus. Ela não depende do clima da sua vida, ela não depende do salário, da sua saúde. Ela não depende se você está de luto ou não. Nós temos uma família que está enlutada agora. E a palavra de Deus já mostra para nós que, lá em Provérbios, que às vezes é melhor você estar no local onde há luto do que um local onde há festa. Por quê? Porque onde há luto, os nossos pensamentos vão para a eternidade, vão para a bondade de Deus, onde o Senhor nos levou, o Senhor nos leva para esses momentos de tristeza, de luto, para nos mostrar que nós devemos nos alegrar nele. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que é ter bom ânimo, senão ter uma alegria que não passa, uma alegria que te conduz para a eternidade. Cristo morreu por mim, Cristo vive em mim, Cristo virá por mim. Isso muda tudo, a dor continua doendo, mas ela não vai roubar a nossa esperança. Ela não vai roubar a nossa alegria. E ela vai transformar o seu coração em um coração grato. E a gratidão é a chave para toda tristeza profunda que o ser humano coloca, até remédio na jogada, para tentar vencê-la. A alegria, gente, não é uma anestesia. A alegria ela não vem para te deixar de boa neste momento. A alegria ela é a confiança eterna. Ela não está aqui só para te deixar feliz neste momento. Porque às vezes a gente confunde a alegria com um tipo de euforia emocional. Como se o cristão tivesse que estar sorrindo o tempo todo. Mas o próprio Jesus chorou. O próprio Cristo, enquanto estava aqui, ele sofreu luto. Ele sofreu tristeza, ele sofreu a angústia de olhar para as pessoas que ele iria salvar, maltratando, insultando. Mas Paulo diz que, Paulo ele traz para nós que esse sentimento de injustiça, nós temos que pegar isso e transformar isso em um sentimento de, agora que meu dever deve ser realmente cumprido. Ele fala em 2 Coríntios 6:10, estou entristecido, mas estou alegre. Então a Bíblia revela para nós que a alegria não está associada com o que o mundo ensinou para vocês sobre a alegria. E nós estamos aqui sendo apurados pela palavra. Vocês entendem que vocês vivem a vida de vocês da maneira que vocês vivem, porque vocês adoram o que vocês adoram? Quando você adora alguma coisa, você passa a viver do modo que aquela adoração te faz viver. Nós temos que adorar o Senhor que revela na palavra dele. E quando ele revela as verdades sobre a sua vida, você passa a viver uma vida que glorifica a ele. É a certeza de que a Bíblia traz para nós que viver de modo alegre glorifica o Senhor. Então nós temos que ter essa certeza de que ele está no controle. E descansar sabendo que a nossa vida, gente, não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Pai. Abacuque, ele, no livro dele, no final do livro dele, ele faz uma espécie de salmo. Ali ele estava num contexto pré-invasão babilônica, então com certeza o brio deles estava lá embaixo. Mas ele fala que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que as coisas não estejam como você quer que elas estejam, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação.
O que vai alegrar a vida de vocês hoje? Temos vários motivos, mas o único que é eterno é a salvação em Cristo. Outra coisa que a palavra nos revela é que a alegria é fruto do Espírito. Ela não vem de circunstâncias externas, ela não vem de coisas fabricadas pela carne, que é o seu esforço para passar num concurso. E, gente, para ser alegre naquele momento que você passa, você tem que passar por tanta tristeza. E a Bíblia diz que a alegria, ela vem de dentro. Ela é um fruto do Espírito, ela não é um fruto da carne. E muitas vezes as pessoas estão por aí esperando ficar felizes e alegres e contentes por questões carnais. Precisamos, meus irmãos, olhar para a eternidade. Enquanto não olharmos para a eternidade, estaremos embasando a nossa alegria nas coisas, nas questões carnais, naquilo que não preenche o seu coração eternamente. E você sempre vai ver que você não é uma pessoa alegre de fato, você vai ser uma pessoa que faz muito barulho por fora, mas na verdade por dentro você está sem Cristo. E só Cristo consegue preencher esse local de alegria eterna. E é nisso que devemos nos regozijar. Neemias, quando ele voltou para Jerusalém, viu a cidade dele destruída, ele e Esdras pegaram e leram a palavra. Esdras, na verdade, que era o sacerdote ali, e ele leu a palavra para o povo. E o povo chorou, vendo o tanto que eles tinham desobedecido, vendo que eles chegaram naquele ponto por causa da desobediência deles. E Neemias chega e fala: calma, gente, eu sei que dói, que gere arrependimento tudo isso que a gente leu e vocês viram que vocês estão errados. Mas calma, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso não é um clichê, gente, é uma verdade espiritual vivida por quem realmente busca na palavra, por quem realmente busca conhecer aquele que criou todas as coisas e tem um propósito claro para a sua vida. A alegria em Deus, ela nos fortalece contra a tentação, ela nos sustenta nos dias maus e ainda nos livra da amargura. A gente teve o nosso curso aqui de autoconfrontação, e a amargura foi citada, e a amargura ela corrói, a amargura te deixa remoer problemas. Tem como ser alegre, vivendo uma vida amargurada, onde não há perdão, onde não há nada daquilo que o Senhor aponta para que nós glorifiquemos a Ele? Não tem. E quando a igreja perde a alegria do Senhor, o nosso ajuntamento passa a ser seco, o nosso ajuntamento passa a ser interesseiro. Nós precisamos nos alegrar ao vir para a igreja, ao falar da palavra do Senhor. Como é bom sair e abraçar todo mundo. Eu até comentei. Quando a gente sai é um pouco ruim, mas depois que você sai é tão bom. Como é bom cumprimentar os irmãos, como é bom estar com vocês. Mas se você condiciona o seu cérebro a ser alegre quando tem uma festinha, ouçam aí, crianças, quando tem algo muito bom, muito legal, quando vier para a igreja, nesse contexto que a gente só consegue enxergar as coisas boas que nos alegram, se nós estivermos apegados na palavra, quando as crianças crescerem, elas vão olhar para a igreja e pensar: aqui não me traz alegria. Por isso que nós temos que estar nos dedicando sempre a colocar a palavra no coração dessas crianças, para que elas entendam que a alegria não é só soltar fogos, a alegria não é só o tempo todo estar tendo coisas que estimulam a mente. E nós temos permitido que nossas crianças vivam numa tela de celular gerando microalegrias que não salvam. E quando nós fomos lá no PV, lá em Caldas Novas, num curso sobre juventude, nós falamos sobre a ação da tecnologia na vida dos jovens. Quando você assiste um vídeo, você sente uma alegria, uma dopamina, como eles falaram lá. E logo essa dopamina começa a cair. O que é que você faz? Você arrasta e vê um vídeo novo. E a dopamina volta a subir. Só que chega um ponto que a dopamina, ela não sobe mais. E você arrasta a tela de novo esperando aquele prazer e não atinge esse prazer. E quanto menos você vai tendo prazer, parece que mais você quer. É uma droga. E nós temos que defender nossas crianças disso. Se tem celular na mão da criança, o cérebro dela, ainda em formação, é muito mais prejudicado do que os nossos. Mas quantos idosos vocês veem que estão viciados em celular?
Todos nós somos atacados o tempo todo, e Satanás muda todas as suas estratégias de acordo com cada geração que passa. E essa geração tem estado controlada pelo celular, pela tela. Desde a hora do celular até a hora que está na TV, aquilo está controlando o cérebro dela e formando as opiniões. É por isso que chega num ponto que ela vai falar, isso aqui não me alegra. Cumprimentar um irmão não me traz alegria. Ler a palavra e aprender uma verdade no Senhor não me alegra. Cadê as explosões? Cadê as luzes brilhantes? Infelizmente, nós temos permitido as crianças passarem por isso. Parei no posto de gasolina, fui para encher o tanque, né, bem? Aí a Mari me fez um questionamento, que eu expliquei mais ou menos o esboço do que eu iria falar, e ela falou, qual é o ponto que a reclamação vira pecado? Porque a gente parece que a palavra vem e mostra que nós temos que estar alegres, alegrai-vos no Senhor. Mas quando eu reclamo, até que ponto nós enxergamos que isso é uma reclamação santa ou uma reclamação pecaminosa? Todo mundo aqui já se sentiu mal por estar mal. Tipo assim, você está pensando numa luta, numa dor, numa perda, aí quando você abre a boca e fala, tá difícil. Aí vem o irmão e sobe o nível, né? Tá difícil o quê, rapaz? Se alegra aí no Senhor, nós temos que ser felizes. E aí, além do sofrimento, vem o quê pra gente? Um sentimento de culpa. Porque parece que ser crente é sorrir o tempo todo. É viver como se nada abatesse o nosso coração. Mas será que a Bíblia vai ensinar isso mesmo? Será que nós não podemos reclamar? Temos que refletir, porque nós reclamamos muito. A maioria das vezes de forma pecaminosa. Mas irmãos, a Bíblia mostra que existem tipos de reclamação. A gente tem a murmuração do povo de Israel. Era uma reclamação saudável? Quando o povo de Israel falava, puxa, mas lá a gente tinha cebola, lá tinha uma coisa maravilhosa para temperar, tinha uma carne boa para comer, só que lá no deserto eles falaram, aqui não. Por que a gente veio para cá? Será que essa reclamação glorifica a Deus? Uma reclamação que Deus reprova completamente é essa oração murmurante, que mesmo depois de ver o mar se abrindo, mesmo depois de ver Deus seguindo o povo com uma coluna de fogo, protegendo, trazendo aquele aquecimento maravilhoso, aí eles vêm e reclamam de tal maneira, está errado, é pecado. Porém, a Bíblia nos mostra também que às vezes nós podemos mostrar a nossa dor para o Senhor de uma forma reverente, de uma forma com fé, de uma maneira com o coração quebrantado. É o que a gente vê Davi fazendo em vários salmos. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? O salmista está ali revelando para Deus o que está no coração dele, para que o coração dele seja moldado pelas verdades do Senhor. Ele não estava jogando Deus no banco dos réus, como os israelitas fizeram ali naquele período do deserto. Jesus também fez isso, quando ele estava na cruz. Ele falou, né? Deus meu, por que me desamparastes? Parece uma reclamação de Jesus, mas ele está citando um salmo profético. É o Salmo 22, né? Não lembro qual que é. E ele cita isso. E parece que ele está reclamando, mas ali ele está sentindo o peso do pecado. Qual é o peso do pecado, gente? O distanciamento do Senhor. Deus não compactua com o pecado e sobre o pecado ele derrama a justiça dele. Jesus se propôs sentir a dor que nós sentimos por sermos pecadores. Só que logo depois dele recitar esse salmo, ele fala, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, se você tem um clamor para levantar ao Senhor sobre uma condição que você está passando na sua vida, levante esse clamor. Fale a verdade, o que o seu coração está sentindo. Pare de fingir e colocar máscaras diante do Senhor, porque até mesmo Jesus chorou. Então, permita-se revelar o seu coração ao Senhor, viva em intimidade com Ele, porque esse Jesus que declarou essa obediência,
ele chorou, ele suou sangue, mas ele sentiu uma angústia profunda, porque mesmo na sua dor, Jesus confiou no Pai. Dá para reclamar e confiar no Senhor? Dá, meu amor. A gente pode confiar no Senhor, a gente pode se alegrar, mesmo em meio às angústias, porque nós sabemos que Ele não deixará faltar. Então é isso, o Senhor nos mostra a alegria, o Senhor traz para nós essas verdades que realmente nos exortam a viver uma vida que glorifica o Senhor. Só para finalizar, Paulo ele coloca duas coisas aqui, na segunda parte do versículo 1. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas. Paulo entendia que a repetição era necessária. Repetir é preciso. A Bíblia repete as histórias o tempo todo. Vocês conseguem enxergar que a gente consegue linkar a história do povo de Israel com a desobediência ali no Egito, saindo do Egito para Canaã, também ali na Babilônia? Você vê o mesmo padrão de pecado, o mesmo ciclo onde o pecado humano se repete, e da mesma maneira a graça de Deus sobre o povo se repete. E Paulo fala que a mim não me desgosta escrever as mesmas coisas. Sabe por que Paulo diz isso aqui? Porque é importante. Vocês vêm para a igreja e escutam de novo e de novo e de novo. Romanos passou uma parte lá que estava repetindo de novo e de novo e de novo. Se deleite nisso, meu irmão. Se deleite na repetição. Como é bom, porque os desenhos que meus filhos mais gostam, eles assistem 1 milhão de vezes. Porque eles amam a previsibilidade daquele desenho. Eu já sei o que vai acontecer, eu sei qual que é a parte boa, e aquilo, o cérebro fica assim, aqui eu estou descansando. Faça isso com a palavra do Senhor, se deleite na repetição, se deleite porque o Senhor quer falar talvez algo mais profundo. Eu vi claramente o Senhor falando conosco sobre unidade, e era de noite, e era de manhã, e era no grupo, e era na umbridade, e o Senhor falando sobre unidade. O Senhor trabalha na nossa igreja quando a gente usa dessa obediência, de ser fiel à palavra e fazer uma pregação expositiva de uma maneira que Deus fale através da palavra conosco. E Paulo diz que não desgostava disso. Era um prazer para ele repetir, repetir, repetir. E ele diz que é segurança para vocês. Vocês são bombardeados, meus irmãos, o tempo todo, com toda sorte de pastores. E a gente vê pastores chegando ali na internet que caem na nossa tela, em total intimidade com a gente, falando asneira. Falando palavras que confrontam diretamente a palavra. Que tem uma roupa bonitinha, que convence, que parece que é um papo de salvação, mas vamos falar a verdade? Eu estar aqui no púlpito e não apontar para Cristo, se eu conseguir pegar essas mesmas coisas que eu falei, e eu falar numa palestra espírita, e valer, se eu falar as mesmas coisas que eu falei aqui, num palco coach, para ensinar aqui as pessoas a serem empresárias, e funcionar também, está errado. O púlpito é para ter a palavra no seu sumo, e a palavra no sumo dela encontra o quê? Salvação e suficiência em Cristo. Transforma a vida do pecador em uma vida de arrependimento e traz para nós o quê? Alegria. Alegria. Essa segurança que Paulo oferece para nós, ela é clarificada para nós em Timóteo 4,16, dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então vamos continuar, irmãos, cuidando da doutrina, cuidando de nós mesmos, para que a gente possa apontar para o Senhor com alegria. Amém, meus irmãos? Recebi um bilhete aqui. Vamos cantar no final o corinho: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Tem tempo, pastor? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, te agradecemos pela tua bondade, sabendo que o Senhor é gracioso conosco, e a tua alegria, Pai, deve habitar o coração do crente.
Por que, Senhor, que nós não valorizamos a alegria eterna e valorizamos as alegrias carnais e passageiras? Tem misericórdia de nós, Pai. Dê-nos um café abençoado ali entre irmãos. Dê-nos uma aula de GBD que preenche o coração de maneira eterna, Senhor, e não de maneira carnal. Que nós venhamos para cá com um espírito adorador e não cessar de louvar e engrandecer ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, amém.